Então, uma boa noite a todos novamente. Hoje o tema que nós vamos conversar é sobre o despertar da inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual? O que é ter inteligência espiritual? O que é desenvolver a inteligência espiritual? Então, que a paz de Jesus nos envolva nossos corações e que os bons espíritos nos inspirem nossos pensamentos nesta noite. Vivemos uma época em que a inteligência intelectual alcançou vários níveis extraordinários. Então, nós estamos vivendo numa época em que a inteligência intelectual é de suma importância. Então, nós nos preocupamos muito com a inteligência intelectual. Pensamos, estudamos, praticamos, aprendemos muitas coisas. Mas muitas vezes nós deixamos de lado, esquecemos-nos, da inteligência espiritual. E nós vamos vivendo. A tecnologia avança, o conhecimento se multiplica, o conhecimento está cada vez mais rápido, as informações cada vez chegam mais rápido até nós. Não dá tempo nem de nós piscarmos e já mudou alguma coisa, já está mais evoluído. Mas na parte intelectual, na inteligência artificial, e a nossa inteligência espiritual. É essa que nós também temos que nos preocuparmos. Então nós encontramos pessoas, então mesmo assim que houve toda essa evolução da inteligência intelectual, artificial, mas ainda nós encontramos pessoas infelizes, tristes e vazias que não se encontraram. Se desenvolveram tanto a inteligência intelectual, o porquê disso? Por que ainda nós temos muitas pessoas em depressão, muitas pessoas com aquele vazio que não sabem o porquê das coisas e têm a inteligência intelectual desenvolvida, mas a espiritual como está? Então é isso que nós vamos tratar hoje, nós vamos conversar sobre esse tema. Então isso nos leva a uma pergunta importante. Será que apenas o conhecimento intelectual basta para uma vida plena? Será que basta nós termos somente o conhecimento intelectual? Ele é importante, mas somente o conhecimento intelectual nos basta para nós termos uma vida plena? Com certeza não, porque senão nós não teríamos tantos irmãos em sofrimento, tristes, que não conseguem alcançar seus objetivos, não conseguem ter uma vida plena e feliz. A doutrina espírita nos convida a desenvolver uma inteligência mais profunda. Essa inteligência é a inteligência espiritual. Aquela que nos ajuda a compreender. Então, o que a inteligência espiritual nos ajuda? Ela nos ajuda a compreender quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde caminhamos. Nós sabemos responder essas perguntas sem a inteligência espiritual? Quem nós somos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o objetivo, qual a nossa missão aqui no planeta, o porquê que nós nascemos, o porquê que nós estamos aqui. A inteligência intelectual não consegue nos responder, para onde nós estamos caminhando, para onde nós vamos, qual é o caminho que nós devemos seguir. O que é a inteligência espiritual? O que é conseguir desenvolver a inteligência espiritual? É a capacidade de perceber a vida sob a ótica do espírito imortal. Então é nós vermos a vida com a certeza de que o nosso espírito é imortal e que nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós estamos aqui hoje reencarnados. Mas um dia nós vamos retornar para onde? Para a pátria espiritual, para o mundo espiritual. Nós vamos retornar, nós somos espíritos imortais. Então nós vamos
retornar um dia. E se nós só desenvolvermos a inteligência intelectual, nos basta? Não. Nós temos que desenvolver a inteligência espiritual para sabermos responder aquelas perguntas que eu fiz. Quem nós somos, para o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, é viver guiado pelos valores eternos, não apenas pelos interesses materiais. Isso a gente está sempre falando aqui, os materiais, os interesses materiais nós necessitamos porque nós estamos encarnados aqui no planeta Terra e nós precisamos do material também, mas dentro dos limites, sem ultrapassar os limites. Então, e a primeira pergunta: o que Deus espera de mim? Então, no momento que eu estou desenvolvendo a inteligência espiritual, eu pergunto, né? O que Deus espera de mim? O que Ele quer de mim? O que Deus quer de nós? Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa missão? O que eu devo fazer? Isso nós temos que nos perguntar para nós mesmos. O que Deus quer de mim? O que Ele quer de mim? O que e geralmente, né, diante das dificuldades, pergunta-se: o que essa dificuldade está tentando me ensinar? Quem tem inteligência espiritual pergunta, diante da dificuldade, o que essa dificuldade quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com ela? Não ficar reclamando do porquê que eu estou passando por determinada dificuldade. Eu tenho que saber o porquê e aprender com ela. Então, como eu posso amar mais? Outra pergunta, né? Como eu posso amar mais? Porque nós estamos aqui para aprender a amar. Amar a nós mesmos, amar ao próximo, amar incondicionalmente. Como posso servir melhor? Como é que eu posso, o que eu posso fazer para auxiliar os irmãos que vêm até nós e nos procuram? Como que eu posso auxiliar? Como que eu posso servir melhor? Essa inteligência, a inteligência espiritual, ela desperta quando compreendemos que somos espírito em evolução, né? Que não se acaba no túmulo. No momento que nós vamos para o túmulo, ele não acaba. Então, quando nós entendermos que nós somos espíritos em evolução, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência espiritual. Como ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, o espírito é o ser inteligente da criação. Então, o nosso espírito é o ser inteligente da criação. Há outros seres que foram criados por Deus, mas não têm a inteligência que nós temos, nem a capacidade de aprender que nós aprendemos, da maneira como nós, seres humanos, aprendemos. Nossa verdadeira essência espiritual. Então, o que é a nossa verdadeira essência espiritual? É o nosso espírito, é a essência, é o principal. Jesus, o maior exemplo de inteligência espiritual. Jesus foi, e sempre será, o maior exemplo de inteligência espiritual. Jesus nunca foi apenas um grande pensador, ele nunca foi apenas pensava, né? Apenas um pensador, não. Ele foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Não tem outro. Não teve outro espírito mais evoluído que passou pela Terra, a não ser o nosso amado Mestre Jesus. Sua inteligência era iluminada. A inteligência de Jesus era iluminada pelo quê? Pelo amor. Aquele amor que eu já falei que nós temos que aprender a amar. Amar mais. Enquanto muitos procuravam poder, queriam poder e poder, né? Na época que Jesus estava aqui, e ainda continuam muitos querendo poder e poder e poder. O que Jesus fazia? Ele ensinava serviço. Ele ensinava a
servir. Ele ensinava o serviço. Enquanto muitos julgavam, o que Jesus fazia? Acolhia. Ele acolhia ao invés de julgar os irmãos. Enquanto muitos odiavam, o que Jesus fazia? Jesus perdoava. Assim como nós também temos que perdoar. Perdoar para o nosso bem e para o bem do outro. Mais para o nosso bem do que para o bem do outro. Nós temos que perdoar. Mesmo na cruz, diante de tanta injustiça, Jesus, o que ele disse? Né? Em relação ao perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, isso é o que Jesus diz na cruz ali, é o maior exemplo de amor, de perdão, para que a gente entenda. Porque ele entende que não sabiam o que estavam fazendo. E realmente não sabiam porque não tinham a inteligência espiritual para compreender o que Jesus veio nos ensinar, o que ele veio nos mostrar, que é o amor. Que ele não fez nada de errado e ele foi crucificado. E mesmo na hora ali que ele estava sendo injustiçado, ele ora ao Pai e diz, né, que eles não sabiam o que estavam fazendo. E até hoje, muitas vezes, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não sabemos. Porque a gente erra, a gente faz muita coisa errada ainda. E isso é do ser humano, mas só que nós temos que procurar errar o menos possível. E no momento que errar, não repetir, não voltar a errar. Tentar não voltar a errar novamente. Porque lá quando erraram com Jesus, depois eles se arrependeram. Mas, já era tarde. Então, quando nós erramos, nós temos que ter a inteligência espiritual de que nós erramos e nos arrependermos. E se erramos com alguém, pedir perdão, tentar consertar o erro que cometeu. Né? Isso é ter inteligência espiritual, desenvolvê-la. Essas palavras que Jesus disse, essa é a maior demonstração de inteligência espiritual. E mesmo ele sendo injustiçado, ele pede por eles. Quem de nós faria isso? Quem de nós faria isso? Tu sendo injustiçado, tu sendo ali naquele momento derradeiro que eles estavam gritando e fazendo horrores na época, se fosse um de nós, será que nós diríamos isso? Hoje, quando fazem alguma coisa para nós, erram conosco, nós fizemos isso? Às vezes a gente pensa, né? Quando algum irmão chega próximo de nós, perdoa, você não sabe o que está falando. Às vezes a gente pensa isso, às vezes eu penso isso. Perdoa, não sabe o que está falando. Porque ainda não alcançou a inteligência espiritual que necessita, não tem a evolução que necessita. São muitos espíritos ainda que não alcançaram a evolução, que ainda acreditam que quando desencarnarem ou vão para o inferno ou vão para o céu. Que nós, na doutrina espírita, sabemos que nós é que criamos o nosso inferno ou o nosso céu. Que nós é que criamos isso com a nossa consciência, com o nosso desenvolvimento espiritual, com a nossa evolução e com o desenvolvimento da inteligência espiritual. O despertar começa pelo autoconhecimento. Então, como que eu começo a despertar a minha inteligência, né, espiritual? Eu me autoconhecer, eu saber como eu sou, quem eu sou, como que eu vou reagir frente a determinadas situações. Eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que saber quem eu sou, como que eu vou reagir, o que que eu vou fazer, quais os meus objetivos, o que eu tenho que fazer para melhorar. Eu tenho que ter o meu autoconhecimento. A doutrina espírita insiste em olhar para dentro. Então nós temos que olhar para dentro de nós. A doutrina espírita ensina e insiste de que nós temos que nos autoconhecermos, né? Que quando acontece algo errado, muitas vezes, não é culpa do outro, e sim nossa, né? Nós temos que reconhecer isso. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, encontramos uma das maiores orientações. Conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo, nós temos que nos autoconhecer. Santo Agostinho recomenda diariamente o exame da consciência.
O que é o exame da consciência? Todos os dias, quando eu deito ou quando eu levanto, né? Preferencialmente quando nós vamos dormir. Nós nos perguntarmos para nós mesmos, para a nossa consciência, né? Para os nossos pensamentos. Hoje eu fui paciente? Eu tive paciência hoje? Sim ou não? Hoje eu feri alguém com as minhas palavras? Sim ou não? Eu tenho que refletir em relação às minhas atitudes, o que eu fiz. Eu fiz o bem quanto eu pude, eu fiz o bem, tudo que eu podia fazer para o bem eu fiz ou não? Cultivei orgulho? Será que eu cultivei o orgulho, a arrogância? Demonstrei gratidão? Hoje eu demonstrei gratidão? Por tudo que eu tenho, por tudo que estou passando? Esse exercício, ele desperta a nossa consciência, ele ajuda a despertar a nossa consciência. Então, quando eu me auto-pergunto para mim mesmo, faço uma pequena reflexão antes de dormir, né? No que eu agi de maneira correta, no que eu agi de maneira não tão correta, que poderia ter sido melhor. As provas da vida despertam a inteligência espiritual, é o subtítulo, né? Então, as provas da vida despertam a inteligência espiritual. Tudo aquilo que nós passamos vai nos auxiliar para despertar a inteligência espiritual. Ninguém gosta da dor. Quem gosta de sentir dor? Ninguém. Ninguém gosta de passar dor. Quem falar que gosta da dor, tá mentindo, né? Ninguém gosta de passar pela dor ou de sentir dor, seja ela de qual motivo for. Mas muitas vezes é justamente ela que desperta a nossa alma. Então, tem aquela frase famosa, né? Ou aprende pelo amor ou pela dor. Todos já ouviram isso, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Então, a dor nos traz o quê? Nos traz para que nós possamos evoluir, nós possamos aprender com a dor. Quando tudo está bem, dificilmente nós refletimos profundamente. Quem é que reflete quando está tudo ok, tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso? É difícil. Nós somos assim, a gente, a gente se acomoda, né? Não agradece, até nem agradece por estar tudo bem. Mas, quando aparece uma doença, o que nós fizemos? Alerta, né? O que ela faz? Desperta a alma. Desperta a nossa inteligência espiritual. A dor da perda também. Né? A dor da perda também desperta a nossa alma. Ela desperta a nossa alma. As dificuldades financeiras também. Porque nós estamos no mundo que nós precisamos. Né? Começamos a buscar respostas. Né? Daí nós começamos a pensar, mas por que disso? Por que da doença? Por que da dor? Por que dessa dificuldade financeira? Se está tudo bem, tudo ok, a gente fica tranquilo, vai levando a vida. A dor muitas vezes é uma escola. Então a dor é uma escola, nós temos que aprender com a dor. Não é castigo. Não existe castigo na lei divina. Não é castigo. É oportunidade de crescimento. Ela vem para nos ensinar alguma lição que nós não aprendemos por amor. Ela vem para nos ensinar através da dor. A reencarnação, ela amplia a nossa compreensão. Sem a reencarnação, muitas situações pareceriam injustas, realmente, né? Quando acontecem determinadas situações, nós pensamos, mas por que eu estou passando por isso? Se eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, ótima, cumpro com os meus deveres corretamente. Mas então, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Aí vem a explicação onde? Na reencarnação. Mas não é, às vezes eu digo, não é dessa vida, é de outra que eu estou passando, é de outra, não é dessa. Né? Então, estamos resgatando. E não é dessa vida, e sim de outra. Da outra anterior ou de outras muitas, né?
Porque senão nós pensaríamos assim, ó, por que alguns nascem em famílias tão difíceis, se nós não conseguíssemos explicar através da reencarnação? Por que alguns nascem em umas famílias difíceis, que é tão difícil de conviver com os familiares? Enfrentam doenças desde cedo. Por que crianças, às vezes, enfrentam aquelas doenças e a gente fica comovido? Desde cedo já começa a enfrentar doenças e tem aquela luta direto. Por que as pessoas boas sofrem, às vezes as que não são tão boas vivem plenamente? Estão bem? Então, a reencarnação nos mostra que a vida continua, né? Que ela, como eu já disse, ela não acaba no túmulo. Que nós somos imortais, espíritos imortais. Cada existência representa uma nova oportunidade de aprender. Então, por que nós estamos aqui? Para aprendermos. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Ninguém está condenado. Deus é amor, Ele não condena ninguém. Então, ninguém é condenado. Mas nós estamos aqui para aprender. Todos estamos evoluindo, né? Então, os obstáculos são como professores. Todos os obstáculos que surgem na nossa vida são como professores. Toda dificuldade pode ensinar. A doença pode ensinar o quê? A paciência, a perda, o desapego, o fracasso, a humildade, o sucesso, a responsabilidade. Não é fácil, diante da doença, a gente ter a paciência, diante de uma perda, o desapego, diante do fracasso, a humildade e o sucesso, a responsabilidade. É fácil? Não é fácil. Ninguém vai dizer, não, é fácil, todos conseguem. Não, não é fácil. É bem complicado, mas nós estamos aqui para aprendermos. A inteligência espiritual pergunta, o que Deus deseja que eu aprenda com isso? Quem desenvolveu a inteligência espiritual pergunta, né? O que Deus deseja que eu aprenda com isso, com esse obstáculo que está no meu caminho? O que eu tenho que aprender? Essa pergunta transforma sofrimento em crescimento. Sempre que tiver algum obstáculo e eu me fizer essa pergunta, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Eu ainda não aprendi, eu preciso aprender. O poder das escolhas. Nós somos livres para escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Mas não podemos esquecer de quê? Das consequências. Então nós temos liberdade, mas também nós temos as consequências. Cada escolha produz uma consequência. A lei da causa e efeito não pune ninguém. Não é uma punição, mas nós temos que... Quem já desenvolveu a inteligência espiritual sabe que a lei de causa e efeito, ela não pune ninguém. Não é punição, não é castigo. Ela vem para nos educar. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude constrói o nosso futuro. Através disso, ela constrói o nosso futuro. Por isso, a doutrina espírita nos incentiva a vigilância dos pensamentos. Nós temos que vigiar, orar e vigiar. Sempre. Nossos atos, nossos pensamentos, nós temos que vigiar. Tudo começa dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Como que eu vou desenvolver a inteligência, então, espiritual? Como despertar essa inteligência espiritual? Através da oração. Eu vou orar com fé, com esperança, para fortalecer o que é a nossa coragem e iluminar as nossas decisões. Número 1, então, oração. Orar sempre. Estudar. O estudo. Estudar o quê? Se eu estou dentro da doutrina, sou simpatizante, eu sou praticante, eu vou estudar a doutrina espírita, o que a doutrina espírita diz. Se eu sou evangélico, eu vou estudar a parte que a evangélica fala. Se eu sou católica, eu vou estudar o que a católica ensina. Então, nós temos que estudar, orar e estudar. Praticar a caridade.
né? A caridade não beneficia apenas quem recebe, mas principalmente quem pratica a caridade. Mas aquela caridade que a gente sempre fala, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a caridade que nós devemos praticar. Transformar, então, Jesus afirmou, fora da caridade não há salvação. Então, Jesus sempre já falou, 2026 anos atrás, que fora da caridade não há salvação. Perdão. Guardar mágoa aprisiona. Quando nós guardamos mágoa de alguém, rancor, ódio, né? Nós somos prisioneiros. Nós estamos amarrados àquele irmão. Através do ódio, da mágoa. Vai fazer mal para quem? O rancor, o ódio, a mágoa? Para ele? Não. Para nós mesmos. Então, por isso que nós temos que perdoar para o nosso bem e para o bem do irmão. Né? A gratidão, daí vem a número 5, que é a gratidão. A gratidão muda a maneira de enxergar a vida. Então, sempre que eu sou grato por tudo que me acontece, começa a mudar as coisas. Às vezes, se eu começar a reclamar, eu vou clamar para que fique cada vez pior. Então, se não está bom, mesmo assim eu vou agradecer, vou orar, vou pedir que Deus me ilumine para que eu possa tomar as melhores decisões, para que eu receba a iluminação, para que eu tome a decisão correta e sempre agradecer, tanto nas horas difíceis quanto nas horas boas. Nós temos que agradecer. A inteligência espiritual nas pequenas atitudes. Não é processo, a inteligência espiritual não é fazer assim um grande feito, né? Nas pequenas atitudes, nas nossas pequenas atitudes. Quando nós tratamos alguém com respeito, nós estamos tendo a inteligência espiritual, estamos desenvolvendo. Quando nós ouvimos antes de julgar, muitas vezes nós julgamos as pessoas sem ouvi-las, sem ouvir, né? Já começamos a julgar. Controlamos uma resposta agressiva, quando a gente não responde de maneira agressiva para alguém. Às vezes não é fácil, mas nós temos que nos controlarmos. Ajudamos sem esperar reconhecimento. A gente nunca ajuda alguém esperando recompensa. Então nem ajuda, né? Jamais, ajudei lá, vou receber tal coisa, tal coisa. Não, a gente ajuda o irmão sem esperar nada em troca, porque Deus sabe tudo que nós merecemos e que nós precisamos, o que nós necessitamos, e Ele sempre nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Cumprimos nosso dever com honestidade. Então, se nós cumprirmos nosso dever com honestidade, quando nós ajudamos, né, quem precisa, sem esperar nada em troca, quando nós controlamos a nossa agressividade, quando nós tratamos alguém com respeito, quando nós ouvimos sem julgar, aí nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência espiritual com pequenas atitudes. Não é fazer um grande feito, uma missão. Esses missionários Deus já enviou, né, que nós tivemos dentro da doutrina, que a gente conhece da doutrina espírita, Divaldo Franco, Chico Xavier. Nós não somos missionários, nós só auxiliamos, somos uns grão de areia, né? Auxiliamos a divulgação da doutrina espírita. Mas nós temos que vivenciar o que a doutrina espírita nos ensina. Então isso é mais importante. Estudar, orar, vivenciar, agradecer, perdoar. Tudo isso nos faz desenvolver a inteligência intelectual. Controlamos então, são pequenas ações que constroem um espírito iluminado. Então nós conseguimos iluminar o nosso espírito nas pequenas ações, não precisamos de grandes ações. A missão de cada um. Qual é a missão de cada um? Todos nós temos uma missão e nós temos que saber qual é essa missão. Nós viemos para a Terra com uma missão e nós temos que descobrir qual é a missão. Nem sempre será famosa de ser famoso, não. Mas sempre será importante. Pode ser um bom pai, uma boa mãe, um educador dedicado, um trabalhador honesto, um amigo leal, né? Que tudo isso possui um grande valor diante de Deus.
Como eu já disse antes, eu não preciso fazer grandes feitos para que Deus veja e para que ilumine o meu espírito. Então, para concluir, a verdadeira inteligência espiritual, né? Não é apenas saber muito, é aprender a amar. Então, nós estamos aqui, a principal missão nossa é aprender a amar. Transformar conhecimento em bondade. Não adianta eu ter só conhecimento e não praticar a bondade. Compreender que somos espíritos eternos, caminhando rumo à perfeição. Nessa reencarnação, talvez sim, talvez não. Temos muito ainda para reencarnar, muitas vidas ainda para vir viver, para podermos, né, evoluir cada vez mais. Então, que nós possamos sair hoje, na noite de hoje, né, sem fazer esta pergunta, perguntar menos, né, perguntar menos. Por que isso aconteceu comigo? Então, procurar parar de fazer essa pergunta para si mesmo. Por que isso aconteceu comigo? E trocar essa pergunta pela pergunta: o que Deus deseja ensinar ao meu espírito através desta experiência? O que eu tenho que aprender com essa experiência? Mas não, por que isso está acontecendo comigo? Por que justo eu? Que às vezes a gente pergunta, mas por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Então nós temos que fazer essa pergunta diferente. O que Deus deseja ensinar ao meu espírito através dessa experiência, desse obstáculo, né? Quando fazemos essa mudança, a nossa vida se transforma. Quando nós trocamos essa pergunta, a pergunta, por que eu, por que comigo? Mas o que Deus quer me ensinar com isso? Então a gente já deu um grande passo para a nossa inteligência espiritual. Então que nós possamos, né, desenvolver a cada dia mais a nossa inteligência espiritual. A intelectual é importante? Todas as inteligências são importantes, mas nós não podemos esquecer da inteligência espiritual. Desenvolver ela a cada dia, nos pequenos atos, né? Durante o nosso dia, no nosso trabalho, nas nossas famílias, nos nossos lares. Né? Então essa é a mensagem da noite de hoje, que eu trouxe para vocês. Espero que tenham entendido e que a gente possa desenvolver a nossa inteligência espiritual, né? Cada vez mais, evoluir cada vez mais, amar cada vez mais, perdoar, orar, agradecer sempre, porque nós sempre temos algo a agradecer, a pedir também, mas mais agradecer do que pedir, porque Deus sempre sabe o que nós necessitamos e o que nós precisamos, tudo aquilo que a gente necessita. Então, essa é a explanação da noite de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos novamente a Deus Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso amado Mestre, a Maria Santíssima, nossa amada Mãe, que possamos sair daqui hoje, após a reflexão, um pouco mais de conhecimento à luz da doutrina espírita, que possamos evoluir cada vez mais, que nossos mentores estejam sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, nos dando suporte para continuarmos a caminhada e que principalmente possamos cumprir com a nossa missão, que é aprender a amar cada vez mais. Que Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando e nos guiando. Que assim seja, graças a Deus.